Fala pessoal, Alexandre Abdala na área, mais uma vez aqui, canal Business Agility 5 dimensões. Tô aqui com meu parceiraço, Alex. Tudo bem com o senhor? Fala, Alexandre Abdala, tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Show de bola, muito Hoje bom. nós temos uma situação diferente, né, no canal. Olha só, temos um ilustre convidado. Primeiro convidado, é isso mesmo? É isso aí. Olha só, aí, hein? cara, primeiro convidado, ainda bem que ele aceitou, hein? Pô, De vários, ele foi o único que aceitou o convite, hein? Pô, sacanagem, hein, mano? Boa. Bem-vindo. Eu não vou falar aqui o nome, ele vai se apresentar, obviamente, não vou deixar a galera aqui conhecê-lo, na verdade, mas se apresente. Obrigado, primeiramente, pelo estar aqui com a gente, primeiro convidado. Se apresente, a casa é sua e vamos debater aqui os pontos que, principalmente, que você vai trazer com seus cases. A gente vai debater muito dentro das ações de Business Agility 5 dimensões. Prazeraço estar com você aqui conosco. Show de bola, Alexandre. Muito obrigado. Alex, muito obrigado. Prazeraço estar aqui, cara. Muito bom mesmo. Bom, meu nome é Sidney Chioveto. Aí, tá vendo? É o Cid, né? Eu não falei o nome antes. Pra todo mundo pensar quem é. Cara. Bom, eu tenho alguns anos, né, dentro de tecnologia. Trabalho com tecnologia já fazem 23 anos. Tô bem velhinho já, a cara é nova. Não tem cabelo branco, mano? Tem cabelo ainda, pô. A cara é nova, mas já tô bem rodadinho. Comecei minha carreira lá desenvolvendo, né? Na verdade, eu comecei minha carreira fazendo manutenção em software, em computadores, né? Montando Suporte, né? Suporte e tal. Depois todo mundo começa assim, né? Fui aprender a desenvolver e parei no VB6. VB6. Caramba. Programei muito em VB6. Pois é. Essa é antiga, hein? Essa é. Essa é antiga, hein? O que eu fui melhor desenvolvendo foi em Delphi 5 e VB6. Muito bom. Eu trabalhei com o Delphi 6, hein? Delphi você tava no céu, né, cara? Agora VB6... Cara, muito bom, muito tinha os bom, prós e contras, né? Aí eu vi a molecada saindo da faculdade, falando de um monte de coisa que eu não entendia. Eu falei, opa, peraí, acho que eu não sirvo mais pra isso. Aí comecei a cair para um mundo mais de gestão. Lá em 2006, 2007, conheci a Agilidade. Virei Scrum Master, trabalhava numa consultoria em Campinas. Bem no início mesmo, né? Que quando o ágil começou a ganhar corpo, o pessoal começou a falar. Né? Trabalhava na CIT, ela estava migrando do RUP para modelo de agilidade. Participei da primeira turma de formação de Scrum Master na época lá. E construí minha carreira da agilidade ali dentro. Depois fiz uma aventura como empreendedor, o Alex sabe bem. Boa. Também já participou ali já entrou nessa casinha dos empreendedores, mas não tive muito sucesso, sociedade, enfim, algumas coisas que não deram certo. E de 2016 para cá, eu aumentei, intensifiquei os meus estudos dentro do mundo de agilidade. Então, tirei várias certificações, trabalhei em consultorias grandes, passei por várias empresas aqui no Brasil. E nos últimos 3 anos... Acho que de tanto eu ver a galera de produto muito, digamos, mal preparada para sentar numa cadeira de produtos, conduzir produtos de ponta a ponta, quando a gente fala de 5 dimensões de produtos também. Então, eu comecei a estudar mais a fundo, Alex, inclusive, foi um dos meus mentores relacionado a isso. E hoje estou numa startup chamada Catalisa ali, cuidando dos produtos que estamos desenvolvendo lá e espero ter sucesso lá. Então, moro no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Bom Jesus dos Perdões, lá de Atibaia. A gente fala que ela é... Lá fala perdões ou perdões? Perdões. Caraca, depois de Atibaia? Depois de Atibaia. Sentido Bragança Paulista. Que Bragança Paulista é Fernão Dias ainda. Isso. Né? Chegou em Atibaia, você pega Dom Pedro, sentido São José. Sei. E a gente fala que a cidade é de primeira, porque se engatar a segunda, você já saiu dela. Mas a cidadezinha pra cá, você sabe. Cara. E eu moro no sítio, eu não moro nem na cidade. Mas você morou por lá? Ou saiu de São Paulo? Eu fui pra lá. Eu nasci aqui na Vila Matilde, em São Paulo, mas eu fui pra lá com 4 anos de idade. Morei minha vida inteira lá. Depois, com 23, eu fui para Campinas. Morei 7 anos lá em Campinas. Depois, mais 3 anos no Rio de Janeiro. Voltei e aí fiquei em Perdões desde então. Tenho 2 filhos. Um de 8 anos, Benjamin. Um de 5, que é o Henrico.
Sou casado, enfim, e amo morar naquele cantinho Não no meio sai do mais de mato, lá, né? Não sai. E vir pra São Paulo tranquilo? Já, Passar a semana? vem, demoro, né? Demora Ele pra demora- vir em trânsito. Ele demora menos do que eu pra chegar. Cara, eu Bom, demoro... bem ó, capaz. saindo de É bem casa capaz. até chegar na Na marginal, eu demoro 40 minutos, 45. Aí, dependendo pra onde eu for, é mais 1 hora dentro de São Paulo. Mas só de Fernão Dias até tranquilo, quando não tem Pra acidente. chegar, né? Tá de Aí é boa. mais tranquilo. Qualidade de vida não se paga, né? Não se Não, paga. não Pra se mim, paga, né? cara, segurança, a preocupação é muito menor relacionada à E da- violência. Você furto. falou da sua experiência e das áreas que você já passou. Você falou que trabalhou em consultoria, você passou para a área de varejo, agora você tá na área de banco, né? Na área de... Tô na área de banco. Os últimos 3 anos eu era funcionário de indústria de bancos, né? Então na área financeira. Tá. Antes disso, eu trabalhava como consultor em empresas, em consultorias de tecnologia, né? Então eu passei Por vários projetos. né? vários projetos. Então passei por dentro de seguradoras, passei por bancos também antes. Inclusive um dos que mais me brilhou os olhos foi um dos maiores bancos do Brasil que eu passei por lá para essa consultoria. E é onde a gente fala, né, entrando um pouco até dentro de agilidade de negócio, já que eu sempre comento, né? Era um projeto de microserviços. Eles estavam reestruturando a arquitetura do banco para microserviços para conseguir habilitar agilidade para negócio. Porque quando a gente fala que a gente quer, né, ser ágil, quer fazer aquela transformação e quer isso, você pode... Estava conversando até com ela esses dias. Você pode florir o que você quiser, colocar Exato. post-it na parede, colocar Agile Fazer team Coach, build, SM, fazer team um monte build. de coisa. Aí você vai querer, quero fazer um produto inovador, Estrutura. legal. Como é que você faz? Não faz, porque a arquitetura não deixa Não toda tem aquela... limite. Não dá, ou você cria uma outra estrutura. Aí para criar outra fica muito caro. Então o que faz? Compra ali uma startup, compra alguma coisa que tenha algo similar e constrói lá dentro e aí você sai do outro lado. E aí E aí o pior é que eles compram a startup e depois É querem a forma implementar o como processo da empresa antiga na Não, veja bem, startup. aqui a gente tem a governança, a auditoria, os 445 processos e documentos para você preencher. E aí a famosa GMUD. A famosa GMUD. Eita mesmo. Mas Sidney, conta um pouquinho da Catalisa pra gente. Você falou da Catalisa, né? Fala um pouquinho, o que a Catalisa faz? Legal. Bom, a Catalisa, ela nasceu a partir do nosso CEO, ele é superintendente de um dos grandes bancos aqui do Brasil, e ele criou uma plataforma lá dentro de produtos financeiros, né? E ele desenvolveu essa plataforma lá, e o resultado que deu essa plataforma foi muito positivo, né? Todos os produtos que ele construiu dentro da plataforma, ele conseguiu eliminar todo o legado. 0 legado. Para todos os produtos que estavam ali dentro, não tinha legado. Ele construiu essa plataforma em 29 semanas, se eu não me engano. 29 semanas. E a plataforma ela é construída com base que a gente chama de low code. Né? Então, para você integrar com essa plataforma, você basicamente não precisa codificar, ou com poucas linhas de código, você consegue fazer. Então, o último experimento, ele brinca aqui, foi a carta de demissão dele, ele conectou, né, uma empresa que foi fazer uma POC, né, foi utilizar um dos produtos em produção em 29 horas. Então, cara, CAPEX e OPEX, redução incrível, 0 legado, squads que não precisavam mais, enfim, alguns benefícios muito, time to marketing, que foi muito rápido, flexibilidade para o negócio, porque aí determinado produto ela poderia usar ou não utilizar na jornada, na esteira dela inteira, o que habilita também agilidade para negócios. Então, a Catalisa, ela é uma startup que ela traz o conceito de plataformização, que ela cria produtos financeiros, ela é focada no setor financeiro, né? E ela cria produtos e expõe isso através dessa plataformização que a gente chama de building blocks. Né? Inclusive, um dos últimos relatórios do Gartner, que saiu, se eu não me engano, no final do ano passado ou começo desse ano, ele fala que a tendência para 2026 é que 80% das organizações vão estar utilizando esse tipo de tecnologia, né? Que usa Web 3.0, que usa blockchain, usa tokenização e por aí vai. E a Catalisa, ela tem o escopo de trabalho dela nas partes não core dos produtos financeiros. Então, o que eu quero dizer com isso?
Por exemplo, dentro de uma jornada de empréstimo de carro com garantia, por exemplo, você tem toda a parte de vistoria do carro, toda a parte de documentação, toda a parte de autenticação, minutaria, se eu não me engano, também. Enfim, tem várias etapas dentro do fluxo que é comum para 90% de quem faz que tem esse mesmo produto. Né? Então, são coisas que não são core. E para você ter isso dentro da sua companhia, normalmente você tem lá 2, 3 squads cuidando dessa área, dessa parte do fluxo, né? Da jornada de trabalho, na jornada do cliente, desculpa. Então, a Catalyst ela vem para ela atuar toda essa parte de produtos não core, né? Porque a gente realmente não quer tomar conta do que é core. O core fica com a própria empresa. Utilizando nossos produtos, e aí com forma de Lego mesmo, que a gente fala, então cada pecinha, então, por exemplo, análise de crédito é uma pecinha, a parte de vistoria é outra pecinha, então você pode utilizar dentro da sua jornada de seu produto, dentro da sua organização, você pode falar que é o seguinte, poxa, não, peraí, a análise de crédito continua aqui, porque até para eu tirar, eu tenho um legado, eu tenho alguma coisa, eu não vou bancar. Mas a parte de vistoria, por exemplo, eu posso usar a Catalyst. E aí, em poucas semanas, né? Em poucas semanas de desenvolvimento, você traz esse serviço pagando, sei lá, tem um modelo de negócio ali da Catalyst, mas pagando, sei lá, por cada chamada, por cada vez que você paga um processamento, o que reduz drasticamente. Então, uma das coisas que a gente fala as organizações hoje no Brasil, a maioria das empresas estão falando em corte de custos, né? Aliás, corte de custo não. Operacional e corte de... Elas não estão com grana para mais investimento, né? Então, as torneiras estão fechadas, não tem mais verba. Está reduzindo. A Catalyst ela chega para ajudar nessa redução de custo, para você enxugar mais sua operação. Nós se posicionamos de uma forma que, cara, você trazendo a Catalyst para o seu negócio, você não vai estar abrindo uma nova unidade, linha de orçamento para pagar a Catalyst. Pelo contrário, você vai estar reduzindo o que você já gasta hoje, você vai estar reduzindo, utilizando aqui. Deixa eu pegar um gancho nesse ponto que você trouxe, Sidney, né? Você vê, né? A gente... por quantas empresas que a gente passou, a gente trabalhou junto em algumas empresas, você vê que o esforço que as empresas têm para acompanhar as tendências de mercado é um esforço, elas fazem muito esforço, né? Então, você olha para essas empresas e aí, ou através de squads, ou através de projetos, ou projetos terceirizados, etc., para conseguir viabilizar essas iniciativas para se adaptar ao mercado. Perfeito. E bacana, entendi. A Catalyst, então, ela vem numa proposta de facilitar todo esse processo. Não só essa questão que está em volta dos produtos, mas também essa questão da complexidade da implementação da tendência. Exatamente. Então, acho que e segurança também, né? Segurança também. Tem um ponto que eu não comentei, mas, por exemplo, utilizando o blockchain, todos os produtos da Catalyst, eles fazem parte dessa... Eles utilizam essa tecnologia e eles têm essa questão da auditoria. Então, todos os dados que são trafegados, todos os eventos, né? Tem um pacote, tem um dos build blocks que é o motor de eventos. Todos os build blocks, eles se comunicam através de eventos, eles não conhecem. Então, por exemplo, um build block, sei lá, de clientes, ele não conhece que existe um build block de análise de crédito e vice-versa, eles não são dependentes. Eles sabem que tem alguma coisa entre eles através de evento. Então, toda vez que eu cadastro alguma coisa aqui, que eu faço alguma coisa aqui, um evento é disparado e esse cara lê um evento. Então, ele não é. Então, essa é uma tecnologia que vem para ajudar a habilitar os negócios com segurança, com rapidez e com escalabilidade. E o ponto isso foi falado muito na Febraban, que teve aí no mês passado, né, aqui em São Paulo. Falou-se muito de transações e a questão de segurança. Como que você, dentro da jornada do produto, na jornada do cliente, das transações, como você garante essa segurança, né? Porque você tem, conforme o avanço das tecnologias, você tem vulnerabilidades, você tem o lado escuro da força, Exato. Que você começa a ter ataques de hackers e tudo mais. Faz parte do jogo, né? Infelizmente. Então, essa parte de segurança, isso traz credibilidade ao produto. Muita. Né? Porque você vê várias startups ali, que muitas delas que a gente tem acompanhado nos preocupam muito com a segurança. E aí, quando você acaba tendo... Não é só startup, não, hein? Eu não vou entrar muito a fundo nisso, né? A gente vai comentar sobre esse ponto, mas
quando você começa a trabalhar desde o início um cenário de segurança, você começa a ganhar credibilidade comparado a outros tipos de produtos que tem. Hoje, com essa explosão de fintechs, é um diferencial. Deixa eu pegar um gancho rápido em tudo isso que a gente está falando, né? Assim, acho que os nossos ouvintes, né, quem assiste a gente acompanha, deve estar pensando, uai, nós vamos falar só de tecnologia, mas olha como é importante, né? Teve um tempo atrás que uma pessoa olhou para mim e falou assim, por que quando a gente fala de agilidade de negócios, geralmente a gente esbarra em tecnologia nas suas mais variadas vertentes? Eu olhei para ele e falei o seguinte, hoje o nosso comportamento está em volta do quê? Né? Pensa, a gente consome através de tecnologia, a gente estuda através de tecnologia, Tá tudo envolvido. a gente recebe insumos, documentos através de tecnologia, o governo está em volta de tecnologia. Acaba a internet na sua casa pra você ver o que acontece. Então você imagina. Mas você já começa, nossa, tô sem internet, já começa a coçar, já começa a ficar, cara, tô desconectado, não consigo fazer mais nada. Nada. É isso. E aí por isso que, né, a vinda do Sidney é tão importante na construção, nessa jornada que ele está de construção de um produto, né, inovador, disruptivo, etc., que vai ajudar bastante as empresas nessa jornada. Mas deixa eu pegar o gancho rápido, Sidney. Quando a gente fala nesse ciclo de vida de produtos, nessa jornada, né, de produto, seja ele digital ou não, e nesse caso, no seu caso é digital, a gente tem uma série de desafios. Sim. Né? A gente tem uma série de desafios. E aí, olha só, né? Você trouxe um ponto que, com uma solução que traz um conceito de plataformização, eu consigo melhorar o meu time to market. Exato. Eu consigo gerar o valor e consigo validar a minha hipótese mais rápido. Né? Então, Perfeito. imagine, você falou de seguros. Então, eu quero implementar um produto agregado na minha empresa que vende seguro toda vez que eu vender um determinado produto. X. Né? Só que implementar tudo isso para a minha empresa talvez seja muito custoso. Vou ter que montar um time, não é minha expertise, etc. Então, o que é mais fácil? Talvez eu trazer essa estrutura, inclusive com baixa codificação. Né? Porque hoje, qual que é a grande pegada? Né? Hoje as empresas... ninguém aqui, né? Acho que se a gente juntar tempo de experiência aqui, vai dar... Vixe Maria. Vai ficar centenário, mas vamos pular o assunto. Pula o assunto. Mas quando a gente fala de quantos projetos ou quantas iniciativas que nós trabalhamos, que a curva de integração, curva de aprendizado, de desenvolvimento, de maturação daquele produto levava meses. E aí, pegar um gancho em tudo isso que a gente está... Você vê que o tempo dos projetos, das iniciativas, elas estão cada vez diminuindo mais. Estão cada vez... a tecnologia, ela está possibilitando com que a gente tenha resultados mais precisos e mais rápidos. Perfeito. Na sua visão, Sidney, assim, tenta fazer um paralelo de um projeto que você pegou de uma integração. Escolhe uma empresa aí, acho que... Né? Você deve ter participado de vários. Comigo, você já participou de um monte. Uhum. Né? Mas... E fazer um paralelo com esse novo formato, né? Olhando para low code. O quanto que isso habilita um negócio. E aí pode parecer que isso não tem nada a ver com agilidade para negócio. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver por quê? Porque, como a gente falou, existe disrupção. Vamos falar, existe inteligência artificial sem tecnologia? Não. Tem? Sem o ser humano também? Não tem. Não tem. Não tem. Então, pegando o gancho nisso, quando a gente olha, né? Quantas vezes você passou por instituições, por organizações que ficava patinando ali, ficava patinando por N problemas que estavam envoltos de tecnologia que acabavam impactando no negócio? Cara, várias. Minha última experiência, por exemplo, né? Uma das últimas empresas que eu passei, um projeto, uma iniciativa de cartão de crédito e que eles utilizavam um parceiro para fazer um processamento, né, de algumas transações, eles precisavam habilitar algumas coisas e tal. E o engraçado é que, assim, durante a comunicação, o diferencial da empresa é que eles não tinham a cobrança de tarifas, de algumas tarifas. E o novo projeto agora, para revigorar a saúde financeira da companhia, era colocar as tarifas. As famosas tarifas. E aí era uma contradição,
né? Como é que a gente faz? A gente fala, vende que não tem, agora o projeto é para ter e tal, enfim. E foi por essa linha. Mas o ponto é, a tecnologia, naquele momento ali, ela estava mais atrapalhando do que ajudando. Por quê? Porque eles não tinham, por exemplo, esse parceiro, e nem internamente, o conceito de plataformização, né? Eu consigo enxergar hoje o benefício, porque hoje eu estou vivendo isso. Eu não estou querendo aqui julgá-los que eles não viam e não é isso. É que agora eu vejo o quão a tecnologia habilita essa agilidade para negócio, porque lá eles não tinham agilidade nenhuma. Né? Tinha um squad, tinha um post-it na parede, tinham nomes legais. Normal. Mas o fato não saía do outro lado. Né? E aí, e isso é um problema, e eu não vi só lá, eu vi em outras empresas também, nos últimos 5 anos, por exemplo, porque quando a gente pensa no ciclo de vida de produto, né, que a gente fala do planejamento, a gente fala da liderança, do desenvolvimento, do lançamento e do ciclo de vida, de toda essa jornada, quando a gente pensa em produto, cara, são pouquíssimos os gestores de produtos que conhecem e fazem, né, e cuidam de tudo isso daqui. Então, quando a gente pensa, se você fizer uma fase de planejamento bem feita, né, utilizando áreas cross, né, utilizando toda a galera de UI, de UX, de arquitetura, de inovação principalmente, você pode ter contato com esse tipo de sabedoria sobre parceiros que usam a tecnologia a seu favor e para você poder plataformizar e aí ter agilidade, porque você consegue customizar a jornada do seu cliente e do seu produto, né? Então, essa é um dos exemplos do que eu passei, que assim, eles fizeram um lançamento, porque uma data estava cravada, e aí o que vinha no Next? Next vinha o mesmo produto versão 2, que a versão 2 basicamente era tudo que não entrou na primeira fase e vai entrar na segunda. É como se fosse a release 2. E comemoraram como se tivesse entregue um projeto dentro da data especificada. E na verdade... Projeto verdinho. Pegando... E o resultado, né? Todo mundo, o resultado e agora? Uma das coisas... Perdão, você pode deixar só pegar mais um ganchinho disso daqui. Cara, quando a gente fala de planejamento de produto, tem um item muito importante, na minha visão, um dos mais importantes que eu vejo muito pouco os produtores fazer, que é o critério de sucesso. Qual que é o sucesso? Definir o sucesso daquele produto. Vai atingir, né? Quais são os critérios que vão dizer se o nosso produto, né, teve sucesso ou não? Então, quase ninguém tem. Nos últimos 5 anos... Na verdade, o pessoal não faz, né, meu? Nos últimos 5 anos eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Você já viu? Não faz. Critério de sucesso. O DOS, Definition of Success. Exato. Não. Mas executar, acompanhar e validar, eu não vi. Eu já vi. Você viu o papel? Eu vi porque nós puxamos. A nossa área puxou pra fazer. Mas não significa que, cara, é aquilo. Não é legal, cultura, a galera de agilidade. É um procedimento que o pessoal faz. A galera de agilidade falou que tem que fazer isso aí, vamos fazer. Mas no fundo, cara, legal, tchau, obrigado, deixa aqui que eu tenho um projeto pra entregar. Não é nem produto, é projeto. Exato. O fato é, eles entregaram, comemoraram pra caramba, mas não tinha resultado nenhum. Pelo contrário, tava negativando as coisas, mas houve comemoração dentro da companhia que entregaram o projeto. Olha o mindset ali, né? Porque engraçado isso. Esse exemplo que ele trouxe, né? Eu vivenciei junto com ele. Né? Meu Deus. Então, assim, eu entendo. E dá uma raiva, cara, dá uma raiva. Sabe, Sidney, tô pensando aqui, cara, quando a gente fala, né? Quando a gente fala de definição de sucesso, inclusive no Business de 5 dimensões, na jornada de produto, uma das primeiras, depois que você entende mercado, tendência, etc., dor, etc., a primeira pergunta que você precisa responder é: qual é o seu DOS? Qual é o seu Definition of Success? Ou qual é a sua definição de sucesso para isso que você está fazendo, né? E quando a gente não pensa nisso, cara, aí entra naquilo que a gente vem falando tanto em outros episódios. Eu tô só gestionando o projeto, cara. Assim, eu tô preocupado com delivery. E dinheiro pro ralo. E olha, tudo bem, tá? Eu não tenho nada contra a gestão de projetos. A gente já discutiu aqui que gestão de projetos ela é necessária, né, para fazer seu produto acontecer. Só que esse ponto que você trouxe ele é importante. O quanto que a definição de sucesso que diz se seu produto está no caminho certo ou não, ele vai te levar para outro lugar. Olha só, né? Um produto que tinha uma pegada e o principal atrativo dele era a não cobrança de tarifas
e depois eu Cobrar. olho e só acho uma alternativa em volta desse negócio, que é passar a cobrar tarifa. Né? Passar a cobrar tarifa. Então, hoje, quando a gente olha para toda essa jornada de produtos, né? Você falou do ponto do planejamento do produto, né? Você acha que a análise dessa tendência, ou a análise do mercado, de como que isso está acontecendo. Porque vamos pegar, né? Tudo bem, a gente está olhando para a empresa falando, puta, a empresa tem os seus problemas, etc. Mas o mercado virou, né? Então a gente tinha até 2022 um cenário, né? Tinha um cenário, e aí depois do segundo semestre de 2022 para cá, o cenário começou a inverter. Sim. Né? E em 2023 a gente tem um cenário totalmente oposto do que a gente tinha antes. Exato. Do que a gente está falando? Antes, os investimentos eram feitos com base no seu potencial de gerar engajamento e gerar quantidade de usuários, de gerar... Enfim, era o quanto você conseguia tracionar, né? O seu potencial de crescimento. Hoje é o resultado financeiro. Né? Hoje a gente está olhando e fala, bom, ok, eu quero saber o quanto que... Você tá... A sua operação ela é sadia, se paga, como que é, quantos clientes tem, quanto que é o faturamento, etc. Está muito mais voltado para o resultado. Então, olhando para esse cenário, qual o grande desafio que você acha, Sidney, que você tem vivenciado e que as empresas, você falou, né? As empresas estão nesse movimento de redução de custos. Né? As empresas estão olhando para isso e falando, cara, eu preciso reduzir custo. Mas reduzir custo a que preço? A que preço, né? De que forma? Ou De qualquer forma. limite. Esse é o caminho, cara. Então, imagina, você falou do produto financeiro, mas vou pegar um paralelo com um restaurante. Um restaurante, para você melhorar o custo, você vai diminuir, você vai tirar os seus produtos, você usa só produto de primeira linha, vai começar a comprar produto de segunda, terceira, quarta, quinta linha, para colocar como ingrediente para entregar o produto para o seu cliente. Nossa, cara. Não dá, né? Não dá. Ou se não tirar produto, ou senão você vai tirar pessoas. Não, agora a gente tem um custo elevado de pessoas. Tudo bem que na pandemia a gente teve uma abundância de contratações, mas de contratações erradas. Você cresce e quando os resultados não começam a vir, você vai ter que fazer uma redução. Então, empresas que viram isso lá na frente, já pensam, puta, quando esse negócio tá crescendo e a gente tá vendo um cenário não tão positivo lá na frente, começaram a se reorganizar. E quando isso não aconteceu, você vê várias demissões em massa, né, que é o famoso layoff. Passei o por elas. Então, agora, esse ponto é importante. O que você, dentro de uma ação de negócio, tem que ter de estratégia de produto para você, eu corto aqui, eu direciono aqui. O que você já passou dentro dessas frentes? Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte. Acho que você precisa entender, principalmente, o seu cliente. Eu acho que redução de custo é natural, né? Mas você precisa tomar decisões de forma sadia e com olhar no cliente. Centralidade no cliente, eu acho que é o foco, né? E, obviamente, quando a gente fala de centralidade no cliente, eu também penso no pessoal interno, nos seus colaboradores. Porque, na verdade, uma empresa ela é constituída pelos seus colaboradores. Sem os seus colaboradores, você não tem uma empresa. Então, você precisa manter, como gestor, uma harmonia entre isso, né? Quando a gente pensa em produtos digitais, não olhando mais para o restaurante, mas pensando aqui, eu acho que quando a gente pensa no planejamento correto do produto, quando a gente pensa fazer a liderança correta do produto, né? Olhando para o funding, olhando para montar os times completos, fortes, com as habilidades que vocês comentaram no último episódio que eu assisti, entre habilidades, pensando lá no design organizacional, né? Então, olhando para competências, habilidades necessárias, olhando para indicadores. Então, uma vez que você entrou para a jornada de execução do seu produto, que você constrói, que você faz entrega recorrente, faz lançamento e, por fim, você olha para o ciclo de vida com os indicadores de qualidade e tanto de produto, você precisa saber analisar, com base no seu critério de sucesso, se você precisa matar aquele seu produto ou não. Porque uma decisão importante para mim, de qualquer empresa, se eu preciso matar aquilo que eu construí.
porque ela não agrega, né? Ela tá afastando. Então, indicadores como churn, né? O churn negativo, cara... Faturamento, tudo mais. É um combinado de dados que precisam ser analisados para você tomar melhores decisões. Mas isso é difícil, né? Se a gente falar de produtos ou serviços que as empresas têm que desapegar, o corpo diretivo aqui para desapegar das coisas é muito difícil, né? Cara, vamos Mesmo lá. que você mostre com dados, não, tem alguma coisa errada. Alex, uma das últimas empresas que nós passamos, nós tentamos utilizar um dos produtos deles lá no cartão. Não sei se você lembra. Lembro. Cara, eu não conseguia. Não utilizar. deu, né? Então, assim, não tinha a passada pela jornada do cliente, né? Eu, como produteiro, vou caminhar a jornada do meu usuário, do meu cliente, para eu sentir as dores e eu olhar e tal. Então, eu ia com luva de boxe todo dia trabalhar. Ó. E os caras viam com o escudo do Capitão América, né? Ficava... Cara do céu, esse Alex apanhava, hein? Não, ele brigava. Apanhava não, ele brigava, cara. O cara que brigava. E o que eu mais gostava, né? Porque assim, na verdade, a gente não tava brigando por brigar. Sim. A gente tava brigando olhando pro cliente. Causa, né? Olhando pro cliente. Cara, e obviamente, quando você olha pro seu cliente, você tá olhando pro crescimento da sua empresa. Você tá olhando pra sua empresa. Mas isso é legal, né? O ponto que a gente comentou nos outros episódios, e quando você falou da maturidade da galera de produto... Quando você está fazendo um produto, seja ele analógico, digital, o que for, você não está fazendo um produto para você. Você está fazendo um produto ou um serviço para alguém utilizar, para gerar valor para uma pessoa, para uma sociedade, para um país, para o que for. E a galera não tem essa visão. A galera acha que a minha ideia, meu cenário, Exato. E aí vai... Né? Aí quando você vai colocar o produto na rua, o que acontece? Aí já começa a ter a tela azul. Não foi bem. Aí você começa o quê? Gerar culpados, luva do Hulk... escudo do Capitão América. Exato. Então, acho que essa maturidade da estrutura de produtos, e a gente fala isso muito do Business Agility de 5 dimensões, é você ter essa estratégia de produto. E não é... Ele é complicado a fazer, ou ele é complexo em alguns momentos, mas você tem que pensar simples no primeiro momento, que é a centralização no cliente. Exato. Qual é o público que você vai atingir? Você já colocou um protótipo para rodar? Mas isso ofende as pessoas hoje em dia, é a famosa ego, né? Cara. Cara, eu já cansei de ver o Alex, ele também já me viu. Cara, é você fazer perguntas para essas pessoas que estão liderando a construção de um produto ou liderando um projeto, e as pessoas não têm as respostas, e em vez de elas te olharem com bons olhos para falar, cara, esse cara pode me ajudar a economizar dinheiro ou a construir algo melhor e tal. Não, elas olham ao contrário. Cara, esse cara só vem criticar, esse cara só vem querer, não traz solução e tal. Cara, assim, uma contradição enorme, cultural, né? cara. É uma contradição enorme. É muito cultural. E aí eu pergunto, será que essas organizações, elas estão realmente sendo ágeis? Ou será que elas realmente estão se adaptando ao mercado? Será que elas realmente estão olhando para a centralidade no cliente? Essa é a pergunta, né? E você trouxe bem, né, Sidney? Toda essa nossa jornada... a gente sempre... Eu brinco, tá? Por que eu sou um cara que eu sou passional, né? Então, eu tenho paixão pelo que eu faço. Então, eu sempre percorro com paixão, com garra, aquilo que precisa ser feito. Então, o que precisa ser feito, né? Qual é a dor? Então, vamos atacar a dor e vamos resolver. Mas eu acho que é aí que está o grande desafio, né? Se adaptar rapidamente a essas mudanças... Para o negócio se adaptar, ele depende de pessoas. E fazer essa mudança envolvendo pessoas, e aí até fazendo uma meia-culpa, né? Quantas mudanças, ou gestão de mudanças que você fez, Abdala, ou que você participou, que você notou que faltou uma boa gestão de mudança? Várias. Eu também tenho várias. Eu também tenho várias. Você acompanha algumas. Né? E aqueles pontos que a gente falava, né? A gente sempre preza que a questão de qualquer transformação, a gente se baseia nos 3 P's: pessoas, processos e produtos. Porque a tecnologia, como você bem colocou, ela tá em volta. Tá em volta. Agora, como que você faz? E como que você traz essa gestão de mudança? Como que você incorpora o engajamento? Por que nós estamos mudando? Por que precisamos mudar? Lógico que vai muito da liderança, mas se você tiver uma estratégia que dê esse propósito, dá essa clareza, e não é da ideia de alguém, né, isoladamente, mas você pode ter um pitch, você compartilha esse pitch, cara, tamo junto, vai dar jogo, vai ter algumas resistências, mas você começa a trazer um núcleo para cima disso. E aí você começa a disseminar isso. Agora, quando você tem uma ideia isolada e só você pensa nessa ideia e começa a trazer de cabo a rabo,
Aí essas mudanças, elas começam a ser doloridas. E quanto maior a empresa, mais difícil. Né? Porque você tem um gigante, né, para movimentar. Né? Você tem um gigante, enquanto numa empresa menor, numa startup, numa empresa, né, numa small business, numa empresa pequena, você se movimenta mais rápido. Exato. Né? Porque você tem menos pessoas para convencer. Né? Agora, pegando o gancho nisso tudo, olha só que interessante, né? A gente está falando de transformações. E são as transformações que nos exigem mudanças, certo? Certo. E no mundo corporativo não é diferente. Não é diferente. O consumidor vai para um caminho, e por esse caminho que ele vai, ele muda o comportamento que ele tem. Mudando o comportamento, as empresas precisam se adaptar. Ponto. Tem uma coisa acontecendo agora, e a gente está vivenciando, talvez, uma das poucas janelas que nós tivemos aí ao longo da história da humanidade de conseguir prever um grande evento de mudança que está para acontecer, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial. Né? A gente sabe que a inteligência artificial, ela vai disruptir a forma e o comportamento das pessoas. Vai. Né? Assim, ela já tem feito isso. Ela vem evoluindo, mas a gente está numa era que essa disrupção da inteligência artificial ela vai mudar comportamentos e vai fazer com que a gente adapte cenários de corporação de utilizar isso, que é uma tecnologia, deixando bem claro para o nosso público, né? O pessoal acha que inteligência artificial vai nascer aqui um novo Alex, um novo Cid, um novo Abdala, e vai começar a falar. Mas é uma tecnologia que ela vai vir agregar, melhorar processos, melhorar a eficiência operacional, mas por trás disso tem a inteligência humana. Ela é produzida através de uma inteligência humana. Então eu vejo que, como você bem colocou, dessa era exponencial, a grande disrupção que a gente está vivendo agora é a inteligência artificial. Você percebeu, Alexandre? Sidney? Que todas essas mudanças, elas estão acontecendo numa velocidade astronômica. Assim, é uma velocidade que quando você vê, passou. Né? A gente acabou de ver Facebook, né, com o metaverso, que estava todo mundo olhando para isso, e de repente veio alguém com um taco de beisebol. Né? De repente surge um chat GPT do nada. E aí você começa a ver, aí você começa a olhar um pouquinho, aí você já vê uma plataforma que você escreve um texto e escolhe a voz, e ela reproduz a voz de um ser humano. Imagens. Com imagens. E olha que louco. Desculpa até pegar o gancho, Sidney, mas olha que louco. A gente está falando, né, de coisas que parece que está muito longe do dia a dia das pessoas, mas não está aí. Até empresas que são empresas que vivem inovação e tecnologia diariamente têm os seus desafios com adaptação para responder rápido às mudanças. Bom, ninguém discute a capacidade de inovação do Google. Né? Ninguém discute. Não só do Google, né? De outras empresas também, até brasileiras também. Eu vou trazer o Google por quê? Porque o Google teve que... os fundadores do Google teve que voltar, né, para a empresa para correr atrás do prejuízo, né? Que significa o quê? Então, isso é uma adaptação ao que está acontecendo no mercado. Veja, às vezes a gente está indo para um caminho, aí pegando o gancho naquilo que você trouxe, Sidney, no exemplo que você trouxe, né? Das taxas, mais fácil. Lembra da Blockbuster? Lembro. Lembra? Você lembra? No outro episódio a gente falou da Blockbuster, né? Então, cara, Blockbuster, o que a Blockbuster fazia? Ela cobrava a multa. Sim, por atraso dos DVDs que você entregava dos filmes. No quarto dia já taxava. Isso representava 70% do faturamento deles. Eles não tinham interesse nenhum em mexer nisso. Nossa. Só que olha só que maluco, né? Veio alguém de fora e começa a disruptir um mercado. Né? Então, de novo a gente volta para a centralidade no cliente. Né? De novo a gente volta com aquilo que é melhor para o cliente. Né? Você trouxe a proposta da Catalisa, né, que vocês estão agora, que é justamente estar centrada no cliente. Totalmente. Né? O cliente acelerar o time to market, entregar aquilo que o cliente precisa, é a grande virada do jogo. Agora, na sua opinião, Sidney, fala pra gente, cara, a inteligência artificial frente à gestão de produtos digitais ou frente à jornada de produtos. Qual o grande desafio que as empresas têm hoje, pegando um gancho em tudo aquilo que a gente falou, sobre legado, arquitetura, infraestrutura, pessoas, e saber o que fazer com a inteligência artificial? Olha, cara, eu ainda continuo batendo na tecla que o grande desafio das grandes corporações, seja utilizando a inteligência artificial ou não,
tá na sua arquitetura, na sua infraestrutura, para habilitar uma rápida adaptação aos negócios, ao cliente, a tendência do cliente. Então, se ele precisar colocar alguma inteligência artificial dentro da plataforma dele de interação com o cliente para conseguir converter mais vendas, se a arquitetura dele, né, a tecnologia não permitir dentro da casinha dele, ele não consegue, ele vai perder a janela, ele vai ficar fora, né? Então, ele vai lá atrás de uma startup, vai comprar essa startup, vai colocar isso aí lá e vai transitar algumas coisas e o core, outras coisas, o core dele ele vai deixar. Então, na minha opinião, eu ainda continuo nessa tecla que todo esse parque tecnológico em volta das organizações, ele precisa ser pensado cada dia mais em microserviços, em uma forma flexível que você consiga trazer novas tecnologias, colocar sem quebrar tudo, né? Você mexe nesse pedaço aqui e tudo continua trabalhando. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é simples, principalmente para as grandes organizações que têm uma tecnologia, ela vem avançando muito rápido e aí muitas vezes não dá, porque às vezes você escolhe, né, o ovo ou a galinha, né? Com o que eu vou fazer? Eu vou para cá, eu vou para cá. Se eu mexo na arquitetura, eu não perco o cliente aqui. Se eu mexo aqui, eu fico com a arquitetura defasada. Não estou falando que é fácil. Só estou falando que esse, para mim, é um dos grandes desafios para colocar a inteligência artificial que vai vir. Já está, né? Mas vai vir comendo tudo pela frente nos próximos anos. E você me fez lembrar o seguinte, dentro de algumas prospecções que eu estou atendendo aqui pela Take, inclusive até com a camisa, né? Você veste a camisa, parabéns. Take, legal. É uma empresa, cara, de containers. Olha empresa de containers. Os caras estão se digitalizando. Só que para se digitalizar, você precisa abrir a caixa preta e ver o que você tem dentro. E quando começa a abrir a caixa preta, você não tem nenhum mapeamento da sua arquitetura. Você não tem até mesmo quais tipos de softwares ou tecnologia você precisa incorporar dentro do seu negócio, né? Que eles estão fazendo um software selection, mas eu tenho que ter um Salesforce da vida. Será que eu preciso ter um Salesforce da vida para fazer um CRM? Será que eu posso ter outro tipo de produto mais em conta que vai me atender? Então, a galera fala de se digitalizar, de usar a inteligência artificial, mas muitas vezes você precisa estar pronto para começar a utilizar isso. Exatamente. Né? Dentro da sua cozinha, dentro da sua forma de trabalho e sem problemas também de pegar e falar, cara, eu estou atrasado, mas eu prefiro estar atrasado e arrumar minha cozinha e depois acoplar de uma forma correta. Ovo galinha. Né? Que é o que você trouxe. Às vezes eu posso ter uma baita arquitetura totalmente conectada, só que não está aliado ao meu negócio. Exato. Não vai adiantar de nada. Tô usando... Aí, uma grande empresa aí no mercado fala, estamos incorporando inteligência artificial à nossa frente de atendimento. Tá, mas o atendimento continua ruim. Você vai implantar inteligência artificial para quê? A jornada para continuar ruim. Pior ainda. Então, se você pegar das 5 dimensões, o tá ferindo todos. Não, mas somos ágeis. Ainda tem a paixão de falar que somos ágeis. Tá, mas que valor agregado isso? Ágil, que ponto, né? Começa errado, né? Que valor agregado que você entrega? Então, é o que o Sidney trouxe. O que adianta você incorporar a tecnologia se você não tem a sua cozinha, a sua arquitetura? Se você... O ovo ou a galinha? O que vai pesar primeiro? Esse é o grande dilema de CTOs, esse é o grande dilema de gerentes de tecnologia. Mas por quê? Porque a gente não conhece a centralidade do cliente. A gente não faz o trabalho de entender o público, não faz o trabalho de entender a penetração de mercado, porque como o Alex comentou, e a gente falou isso em outros episódios, o público muda, essa geração nova, ela é totalmente conectada. Né? Você tem gerações mais experientes, que nem a nossa, mas tem gerações que estão totalmente conectadas. E vai vir gerações que vão estar conectadas. E aí, como que você adequa o produto? Nossa. Você acha que o comportamento da sua filha é o mesmo que o seu? Em nenhum momento. Não é. Ela pode puxar alguns conceitos do pai, óbvio. Mas vai ser totalmente diferente, cara. Não é. Totalmente diferente. Já tá nascendo com inteligência artificial. Se ela vê que o produto não tá gerando qualidade de vida para ela, ou tá resolvendo um problema, ela troca. Na hora. Ela troca. Olha só, né? Que interessante. Quando a gente olha para tudo isso, acho que boa parte dos desafios que a gente enfrentou para as organizações se adaptarem às mudanças que elas estão vivenciando, ela tá em volta de pessoas. Ela está em volta... não foge muito, né? Da resistência que algumas pessoas imprimem ou exercem sobre algo que não tem volta. Que não tem volta, né? Porque, vamos pensar, em toda a história da administração moderna, ou toda a história que a gente conhece de negócios, a gente sabe que
Quem não se adaptou, morreu. Sofreu, morreu ou sofreu e tá sofrendo ainda. Né? Então, assim, infelizmente, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei. Né? Mas o fato é que você responder rápido a mudanças que estão em volta do seu ecossistema é a diferença da vida ou da morte. Então, e as organizações hoje, eu acredito que... E aí, voltando para a liderança de produtos, Sidney, o quanto que é importante, e aí no Business Agility 5 Dimensões a gente fala muito sobre liderança de produto, né? E a liderança de produto é justamente você estar atento ao que o seu produto, qual a interação que seu produto, dos seus concorrentes e do seu cliente, qual que é o fit, o que está acontecendo em volta de tudo aquilo ali, né? Não estar atento a isso, talvez te leve para um caminho sem volta. Você citou um exemplo, né? Chegou no momento, agora a gente precisa capitalizar, tá? Mas a única opção que eu tenho é essa. Será que a única opção que a gente tem é preço numa negociação? Não é. Se você fizer a pesquisa, o carro mais vendido do Brasil, há muitos anos, tudo bem, eu sei que o ramo automotivo está sofrendo um grande impacto, mas há muito tempo não é o carro mais barato que mais vende. Não é mais barato. Não é. Isso explica muita coisa. Então, não é preço às vezes, é valor. É valor. Né? E aí, voltando em volta do valor, em volta do que essas empresas precisam fazer para se adaptar, o que na sua opinião falta, cara, para esses gestores de produto? Eu sei que no início você falou, né, que eles fazem, tá fazendo pouca gestão de produto real, né? Tá fazendo olhando pouco para a definição de sucesso. Mas por que você acha que isso acontece? Por que você acha que... será que a arrogância desses gestores de produto levaram eles para esse estado? O que você acha? Eu acho que muitas vezes é a falta de capacitação. Né? Hoje, a gente tem empresas que te capacitam em ser um gestor de produtos digitais ou não. Eu mesmo já estudei sobre isso. Já tenho certificação, inclusive, sobre isso. Utilizo no meu dia a dia muitas coisas do que eu aprendi nesse treinamento, que foi muito bom, foi muito mão na massa, né? Então, eu acho que a falta de capacitação desses gestores de produto é o principal problema. Por quê? Mas não é que é culpa deles. A questão é o seguinte. Vem um líder e fala o seguinte, cara, eu preciso criar um novo produto de empréstimo com garantia. Quem é o cara que mais manja na companhia de empréstimo com garantia? É o Alex. Então, você vai ser o gerente desse produto ou desse projeto. E o cara, ele entende do negócio, ele entende ali das regras de cálculo, o que pode, como é que faz, como é que não faz. Mas quando a gente fala de gestão de produto, a gente tem técnicas e tem ferramental para que te traz para um lugar onde você desenvolve aquele seu produto com muito mais segurança. Né? E uma das coisas que eu acho que falta para essas pessoas também que tem a ver um pouquinho com a arrogância, é a falta de confiança, tanto em parceiros dentro da própria organização, áreas que estão ali para colaborar, área de arquitetura, área de UX, área de agilidade, área de seja lá qual for, e também a falta de contato com o cliente. Então, eles acham que eles ler um relatório do Service Desk priorizando as 5 maiores reclamações do cliente é suficiente para construir um bom produto, sem conversar, sem ir lá no tete-a-tete, sem entender, sem entender a causa raiz do problema. Sem navegar pela jornada do cliente e entender a fundo, sabe? Então, eu acho que isso impacta muito os gestores. Como eu te falei, nos últimos 5 anos que eu venho trabalhando mais próximos de produto, cara, todo cara que eu peguei para dar o coach, para ajudar, para facilitar, muitas vezes era assim, poxa, cara, lá vem o Cid de novo falar do ferramental que a gente vai ter que fazer, etc e tal. O cara tá mais preocupado na data de entrega, naquilo que tem que fazer e tal, e nem muito preocupado no como, só quer que saia do outro lado e tal. Por quê? Porque ele não tem, né, os skills, né, as habilidades necessárias para sair do outro lado. Vamos ver o quão sucesso eu vou ter nessa minha jornada ou não, mas hoje eu tenho, né, uma habilidade, habilidades mais completas para sentar na cadeira de produto dentro da Catalisa e liderar o time do início ao fim na construção, usando tudo que eu aprendi do melhor. Se
se eu vou ser melhor ou melhor. Na verdade, não me preocupe ser melhor ou pior que alguém. O que me preocupa é entregar o melhor para o meu cliente. Né? Entregar o melhor produto que dê fit com o que ele precisa, que atenda para que a Catalyse seja beneficiada através dessa relação empresa e cliente e consiga ter os seus ganhos e por aí vai. Então, acho que esse é um dos principais pontos aí, Alex. Muito bom. Show de bola. Muito bom, é isso aí. Você vê, né? A gente voltou para a centralidade no cliente. Total. A gente voltou para as pessoas, né? A gente voltou, enfim. Quando a gente fala do Business Agility 5 dimensões, a gente tem 5 dimensões que são mega profundas, você conhece, né? E quando a gente fala de ciclo de vida de produtos, sem dúvida, olhando para negócios, para a gente fechar esse raciocínio, né, Sidney? Pegando a sua experiência, como você trouxe, pegando as outras experiências que a gente teve aqui, a Abdala e eu fazendo troca, com relação às experiências, a gente chega numa conclusão, né? A ignorância, ela acaba travando a evolução das empresas, né? E, de novo, a gente já falou da ignorância, né? E ignorância é uma palavra forte. Dói. Forte, ela é Dói. forte. Eu sei, eu já falei isso algumas vezes e tem gente que não gosta. Um cara olhou pra mim e falou, pô, eu falei, cara, lê a definição de ignorância. Ignorância no dicionário. Né? E aí eu li pra ele, eu falei, ó, ignorância, falta de saber ou conhecer determinado assunto, fato ou circunstância. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que muitas das vezes, porque você trouxe um exemplo bom, às vezes aquela pessoa, ela conhece muito sobre aquele produto e ninguém discute. Ninguém discute. Só que eu te pergunto, será que ele tem todas as expertises necessárias para fazer fim a fim o que aquela empresa precisa? Não tem. Exato. E aí é que está o ponto, né? Time junto, em conjunto, tem até, né, o livro do Patrick Lencioni, ele fala, né, que se todas as pessoas de uma organização remar para o mesmo caminho, ninguém segura. Ninguém né? segura. Porque vira uma fábrica uma máquina de resultados, né? Então, voltamos para isso. Muito bom, Sidney. Obrigado pela sua participação. Excelente. Né? Bidala, e aí? Tá fervendo. Tá fervendo? Tá fervendo, Zanoni. Voltamos em breve. É isso aí. Beijo, Valeu, pessoal. galera.